A web é uma invenção de 1989, sendo seu inventor o pesquisador Tim Berners-Lee. Na época, Tim trabalhava numa empresa conhecida como CERN e tinha como objetivo desenvolver uma tecnologia que permitisse a comunicação de documentos entre diferentes plataformas, diferentes sistemas operacionais. Para isso, ele elaborou 3 componentes tecnológicos, sendo eles o HTML, com uma sigla para Hypertext Markup Language, sendo uma linguagem de marcação com o objetivo de definir estruturas de documentos textuais que seriam trafegados na rede, o protocolo HTTP, com uma sigla para Hypertext Transport Protocol, sendo o protocolo de comunicação em nível de aplicação do modelo OSI, que tinha como objetivo transportar o HTML na rede, e o browser, um componente que tinha como objetivo receber o HTML utilizando o protocolo HTTP e renderizá-lo visualmente em diferentes plataformas. Essa pilha tecnológica, inicialmente composta por esses 3 elementos, representa a primeira geração da web, sendo ela a geração da web 1.0. O funcionamento dessas 3 tecnologias partia inicialmente do browser, sendo que o browser ele se conectava com o servidor utilizando uma URL. A partir do momento que ele estabelecia a conexão seguindo o protocolo do TCP, ele mandava uma requisição HTTP. Essa requisição ela chegava no servidor, o servidor realizava um determinado processamento e respondia à requisição HTTP, enviando informações do servidor para o navegador web. Na resposta do protocolo HTTP, dentro dela, o servidor ele anexava um documento HTML. Uma vez que esse documento HTML ele chegava no browser, o browser era responsável por renderizar visualmente esse documento para os usuários. Posteriormente, as 3 tecnologias inicialmente inventadas por Tim Berners-Lee foram incluídas diferentes tecnologias nessa stack. Por exemplo, foi incluído o CSS, que é uma linguagem que tem como a definição da sigla de Cascading Style Sheets, que tem como objetivo definir o layout do conteúdo HTML, do documento textual, de forma a tentar separar detalhes de apresentação desse documento da tecnologia HTML. Depois, nós passamos a utilizar programação no servidor com conexão com o banco de dados para gerar páginas HTML com conteúdo dinâmico e personalizado a diferentes usuários. E em 2005, nós passamos a utilizar JavaScript no lado cliente de uma aplicação web, que é um código que vai ser executado dentro do navegador web. O JavaScript ele foi utilizado principalmente para implementar uma interatividade mais complexa no navegador web. A partir desse momento, foi caracterizada a segunda geração das aplicações web com o movimento Ajax. O funcionamento da web, considerando essa nova pilha tecnológica, seguia o mesmo fluxograma de funcionamento anteriormente proposto por Tim Berners-Lee. No entanto, além de fazer o download do código HTML, utilizando o fluxo de funcionamento do protocolo HTTP, as aplicações web também faziam o mesmo funcionamento para fazer o download de códigos CSS, para baixar definições de layout dos documentos HTML, e também o protocolo HTTP novamente sendo utilizado para fazer o download de códigos JavaScript que seriam utilizados para implementar rotinas e mecanismos complexos de interação dentro do navegador web. Atualmente, essas tecnologias elas ainda estão em evolução, sendo o último marco tecnológico de evolução dessas tecnologias o HTML5. O HTML5 ele foi um movimento que representou incrementos tecnológicos em diferentes camadas dessa pilha tecnológica, sendo, por exemplo, incluídas APIs na linguagem JavaScript, sendo executado no navegador web, que permitiam implementação de aplicações multithread com o uso de web workers, APIs de storage para fazer acesso ao sistema de arquivos
com banco de dados, inclusive integrados no navegador web, diferentes propriedades de CSS que permitiam a implementação de animações, transformações visuais nos elementos HTML utilizando apenas CSS, elementos nativos do HTML para fazer a apresentação de vídeos, áudio, animações, jogos e marcações gráficas com SVG, e protocolos de comunicação estendidos utilizando a API de WebSockets. Essas tecnologias elas se dividem basicamente entre tecnologias que são executadas no cliente e tecnologias que são executadas no servidor, sendo o JavaScript, o CSS e o HTML tecnologias que são executadas dentro do cliente, no motor de execução do navegador web, do browser, e as linguagens de programação de uso genérico com conexão com o banco de dados sendo executadas na camada do servidor, sendo a comunicação entre ambos os componentes gerenciada pelo protocolo HTTP, caracterizando uma aplicação de um sistema distribuído de uma comunicação utilizando o protocolo HTTP. Nessa disciplina, nós vamos ter duas etapas principais, sendo a primeira etapa sendo que na primeira etapa nós vamos estar estudando tecnologias relacionadas ao cliente. Inicialmente nós vamos ter uma revisão de JavaScript. Posteriormente, nós vamos estar trabalhando com a biblioteca React e Ajax para a implementação de rotinas complexas no cliente. E posteriormente, nós vamos estudar tecnologias relacionadas à programação no servidor, nos preocupando com aspectos relacionados à escalabilidade do servidor, relacionados à segurança e à implementação de microserviços.